Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia de transformação e hoje no nosso programa eu tô aqui com a Tatiana, que é da Rapori, contar pra gente um pouquinho sobre o volunturismo. Para mim é uma coisa nova. Tati, muito obrigada por participar do nosso programa e compartilhar essa experiência tão diferente que você tem. Obrigada pelo convite, Mari. E o volunturismo é uma categoria nova mesmo, e é a união do trabalho voluntário com o turismo em países remotos, né? Então, eu acho que quem tem a vontade de fazer trabalho voluntário e também conhecer um país sobre o olhar dos locais, dos nativos, é uma ótima oportunidade, porque ele não faz você viajar sobre um olhar de um turista, você mergulha na cultura, na vivência, no estilo daquele país. É muito legal. E contar para o pessoal de casa um pouquinho de onde surgiu a ideia da criação da Rapori, de onde surgiu essa vontade de compartilhar essas histórias e essas experiências que você teve. Tudo começou com a minha história de vida. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu fiz volunturismo e na época era muito pouco conhecido. Então eu tive que literalmente explorar as regiões e buscar as ONGs e os locais que eu queria. Então eu fiz isso por 2 anos e me transformou muito, foi muito incrível assim, a experiência. E quando eu voltei para o Brasil, eu sentia que as agências estavam vendendo o mesmo e tudo bem, até que alguns amigos começaram a me perguntar qual ONG que eu tinha ido no Camboja, na África, Tailândia. Eu comecei a passar, né, para amigos mais próximos o caminho. Até que eu parei para pensar que eu poderia estar ajudando mais gente a fazer o mesmo se eu colocasse isso de uma forma estruturada em algum lugar. E aí foi surgindo a vontade de abrir a agência. E o nome Rapori, de onde que vocês tiraram? Rapori significa comunidade em Maori. Maori são os povos nativos da Nova Zelândia. E é o que a gente quer, né? A gente quer criar essa comunidade de pessoas que quer viajar diferente e enxergar também o país diferente e ter essa vontade de ajudar as pessoas. Como se fosse um grupo de pessoas, uma comunidade de pessoas que querem transformar o mundo, assim. A Rapori não é uma ONG, mas vocês lidam com ONGs, é isso? Isso, a gente é uma agência. A gente faz o link entre o viajante e o representante da ONG, porque eu senti quando eu estava viajando que essa era a maior dificuldade, chegar até a ONG, saber qual ONG é de confiança, qual que eu poderia dormir lá, comer lá, né? Então a gente, como eu já fiz esse caminho, eu passo todo o caminho e de uma forma mais segura e confortável para quem for fazer o voluntarismo. Então nós somos uma agência. Porque existe uma grande importância de saber para onde está indo também, né? Se essa ONG precisa dessa mão de obra, tem todos esses detalhes que vocês facilitam para quem está querendo praticar o voluntarismo. Sim, quando eu fiz, eu lembro que o único jeito, por algum motivo que eles recebiam os voluntários, era para dar aula de inglês. E na época eu dei aula básica para as crianças e adolescentes. Só que quando eu estava na ONG, eu percebia que tinha uma infinidade de projetos que eu poderia ajudar e eu comecei a fazer. Então a ideia também é a gente modelar e ajudar o viajante a escolher o melhor jeito de ajudar. E nós somos super inclusivos, então quase que todos os trabalhos hoje a gente consegue aceitar na ONG. Então todo esse alinhamento mesmo de como ajudar, como chegar até a ONG, todo esse suporte é o que a gente oferece como agência. E hoje vocês trabalham com quais países? Hoje a gente está no online, então a gente está trabalhando há 10 meses, faz 10 meses que a plataforma subiu e subimos com os destinos que mais me transformaram: Tanzânia na África e Camboja. E em breve a gente vai estar subindo Indonésia e Equador, então a gente vai subindo de 2 em 2 e para fazer estruturar bem isso para o viajante, a gente também oferece um guia com as dicas de turismo. Então é volunturismo, é o trabalho completo que a gente quer oferecer para a pessoa que vai sair do Brasil até do outro lado do mundo e ela poder ver tudo que ela pode ver no país, né? Quem pode fazer o volunturismo? Quem pode procurar vocês? Todo mundo, literalmente, porque é muito inclusivo. As ONGs, né, elas são super abertas e receptivas. Então eu comecei a perceber isso quando eu estava lá, né? Eu achava que tem muita gente que pede requisitos e experiência, mas não é assim na prática. Na prática são pessoas muito abertas, né? Os nossos representantes das ONGs são super receptivos e estão assim, com muita sede de aprender, tanto a cultura quanto o conhecimento mesmo.
Então, a única coisa é que se a pessoa vai sozinho, a gente recebe viajantes a partir de 18 anos. Se for acompanhado, a gente incentiva muito as viagens em família, para que as crianças ou os menores já começam a viajar com uma outra visão. E aí, quando eles voltam para o Brasil, eles já voltam dando valores a coisas que eles não davam. Então, a gente aceita famílias, a gente aceita vários projetos, inclusive quem tem algum cuidado especial, alguma deficiência, também tem um jeito de chegar na ONG de uma forma especial. Legal. Então, nós somos 100% inclusivos. E quantas ONGs vocês trabalham em cada um desses países? Ou são muitas, ou em média? Não, em cada país a gente tem uma ONG. Ah, certo. Porque a gente, se a gente oferece mais de uma, o que acontece com o viajante? Ele acaba ficando muito confuso na hora de escolher. Entendi. Então vamos pensar que você escolheu dar aula de capoeira e você escolheu o país Camboja. Aí você tem 5 ONGs lá. Como é que ele escolhe? Quando você nunca foi para o país, quando você nunca fez um trabalho voluntário, a gente recebe muita gente que nunca fez trabalho voluntário na vida. As pessoas têm muita dificuldade na escolha, então a gente não quis muito confundir. A gente vai sempre escolher uma ONG por país. Que inclusive é uma que vocês já conhecem, né? Sempre. Já tem esse Já contato. fizemos. E a pessoa que vai fazer esse volunturismo, ela chega lá, como é dividido o tempo? Você fica um período viajando e um período na ONG, ou como que isso acontece? Funciona assim, os trabalhos voluntários são de segunda a sexta. E geralmente o voluntariado tem livre os finais de semana para fazer uma coisa que a gente também oferece, que são os tours exclusivos na comunidade. Então, a agenda dele de segunda a sexta, ele começa mais ou menos das 8 às 9, trabalha até às 11, tem um break e em todos os breaks ele ajuda a comunidade a preparar tanto o almoço, o café da manhã e os lanches. Ele vive junto, né, com o estilo de vida da comunidade. Ele também trabalha à tarde, com um break à tarde, e aí à noite ele tem livre. Então os trabalhos sempre vão acontecer durante a semana. Final de semana ele tem a oportunidade de fazer alguns dos tours exclusivos que a gente oferece, como por exemplo a culinária do Camboja, visitar uma tribo Maasai. Então são tours bem culturais e que ele só vai poder fazer na ONG. Caso ele queira viajar o país, em outra cidade, a gente recomenda que ele faça antes ou depois do período que ele estiver na ONG. Certo. Então aí fica por escolha do viajante, mas é mais ou menos assim. Em geral, qual é o período que as pessoas ficam? Um dos nossos diferenciais é a viagem livre, que a gente deixa livre para a pessoa escolher quantos dias ela quiser. Então nós não trabalhamos com pacotes, excursões fechadas e prazos fechados. A gente recomenda que a pessoa vá de 3 dias, no mínimo, né? Porque você não vai sair do Brasil, chegar lá e ficar um dia, não vale a pena. Né? Até o máximo que ela quiser e puder. Mas o que acontece aqui no Brasil? As pessoas têm férias de 1 mês, então a maioria fica 15 dias. E que é um período bem legal, dá pra ter uma troca boa. E você, uma curiosidade, é que a Tati é adepta do minimalismo, estilo de vida minimalista. Isso você aprendeu nas suas viagens ou não, você já fazia antes? Não fazia antes. E foi muito engraçado, porque eu comecei a viajar com uma mala muito cheia, a mala que a gente despacha, e uma mochila de mão, assim. E aí eu fui viajando e fui percebendo que aquela mala era muito pesada, que eu não precisava de tudo aquilo e que eu poderia viajar mais leve, né? E aí eu fui diminuindo a minha mala, fui esvaziando primeiro, fui diminuindo até que eu deixei a mochila. Então essa coisa toda do minimalismo veio de estar nas comunidades e ver que a gente não precisa de muito, nem para ser feliz e nem para viver, assim, sabe? Que quando a gente fica muito preocupado na segurança do que eu vou precisar e se acontecer isso e aquilo outro, é porque a gente ainda não está relaxando e acreditando que a gente não precisa mesmo e que sempre vai ter um jeito. E aí eu voltei e mudei todo o meu estilo de vida. Nosso programa chama Transformação e a gente apresenta vários casos de pessoas que transformam a vida de outras. Você pode dizer que você foi até lá e com certeza transformou a vida de algumas pessoas, mas elas também transformaram você se tornou outra pessoa. Total. Eu falo que, na realidade, essa coisa de fazer o voluntarismo, o trabalho voluntário, a gente começa com a sensação e com a intenção de ajudar o próximo. Quando a gente chega naquelas comunidades, a gente vê que o problema é muito social, é muito maior, assim. E o máximo que a gente pode fazer é a nossa
entrega para aquele indivíduo ou para aquela criança. É muito pequeno. E aí você volta percebendo que, na verdade, quem foi transformado é você. Então eu senti não só do minimalismo, mas a minha forma de enxergar o mundo, as coisas que eu achava que eu precisava, que eu não preciso. A simplicidade na vida, né? Eu acho que isso mudou muito. E aqui muita gente fala assim, a pessoa vai sair do Brasil, que é um país que precisa também. Uhum. Vocês fazem ao contrário ou já pensam em fazer o contrário? Trazer pessoas de fora para fazer o voluntarismo aqui no nosso país? Sim. A ideia de fazer o voluntarismo, de levar o brasileiro para fora de levar o brasileiro para outros países, a ideia é justamente a transformação. Porque eu cresci fazendo trabalho voluntário, eu sempre gostei de fazer e continuo fazendo até hoje. Mas eu acho muito diferente a gente sair da nossa casa, durante o dia fazer um trabalho voluntário e voltar para a nossa casa. É incrível, mas a transformação de quando você faz tudo isso num ambiente onde tudo é diferente é muito maior. Então começamos com outros países, mas esse ano a gente já está viajando a Amazônia para ter um projeto aqui no Brasil e um projeto bem brasileiro, que também é bem diferente da maioria das cidades, que as pessoas vão poder também sentir essa transformação no Brasil. Acho que se a gente escolhesse a cidade, ia haver pouca transformação. Então a gente está escolhendo uns lugares bem remotos dentro do país para que haja essa troca aqui também. Legal, vem novidade aí. Vem novidade. O primeiro bloco do nosso programa está chegando ao fim, a gente vai para um intervalo rapidinho, já a gente volta. Segundo bloco do programa Transformação no Ar, hoje a gente está aqui com a Tatiana, que é da Rapori, que faz o volunturismo, que é o trabalho voluntário aliado ao turismo fora do país. No bloco anterior ela estava contando também que já estão aí viajando na Amazônia para fazer o trabalho inverso ou até dentro do próprio país, né? Eu aqui de Campinas quero ser voluntária lá na Amazônia para conhecer uma experiência, uma cultura diferente dentro do próprio Brasil, que é um país enorme, né? Tati, para o pessoal de casa entender, você precisa falar inglês, precisa falar a língua local para poder fazer o voluntarismo? Depende do trabalho que você escolher, mas se você quer muito ajudar e não fala inglês, é o que a gente acredita ser o melhor caminho para você aprender e do jeito mais seguro. Por quê? Porque normalmente se você vai viajar sem falar inglês por aí, pelo mundo, você pode correr um risco de não ter o que comer, não ter onde dormir. E com a gente você fica na ONG, você é acolhido pela comunidade e você sempre vai ter o que comer, água potável para beber e onde dormir. Então é uma boa oportunidade para você praticar, né? Mas caso a pessoa não fale nada e tenha um pouco de receio, a gente tem os destinos de língua espanhola e também tem os trabalhos voluntários onde não há muita comunicação, que são as ajudas na construção de algo na ONG e também jardinagem, culinária. Então você acaba que não precisa falar muito. Então é possível sim viajar, fazer o voluntarismo fora do Brasil sem falar ou sem dominar a língua inglesa. Em geral é o inglês que manda, né? Em geral é o inglês, não tem jeito, porque é a língua universal. Então mesmo que a gente escolha um país assim de língua mandarim, que a gente já está, ou por exemplo na Tailândia, na Indonésia, que é um dos nossos destinos, eles vão falar inglês com você, porque a gente não fala a língua, ou, na realidade a gente não fala o dialeto, né, que nas comunidades é o que eles falam. Certo. Então, e vocês hoje têm quantos destinos? A gente tem 2 destinos ativos e 2 que a gente vai subir em breve, então vamos ficar com 4 destinos, que são Tanzânia, Camboja, Indonésia e Equador. E, por exemplo, se a pessoa tem uma ONG, está assistindo aqui o nosso programa e quer saber mais, até troca de experiências, consegue entrar em contato com vocês através de algum e-mail? Por onde que eles têm essa comunicação? Consegue sim, a gente está em todas as mídias, como Rapori Brasil. A gente tem a nossa plataforma digital, raporibrasil.com, e tem também nosso e-mail, que é vivomundo@raporibrasil.com. Para as ONGs aqui da região, a gente faz muita parceria. Então, entre em contato com a gente para que
a gente faça uma parceria com os voluntários daqui para que vão viajar com desconto e os retornos da viagem, os lucros, possam ser compartilhados para a ONG aqui de Campinas e região. Que legal. Então a gente já trabalha com algumas parcerias assim, porque a pessoa já tem dentro dela a vontade de ajudar. Então é só ajudar lá fora ou de um jeito diferente. Para quem também quer ser um voluntário, fazer o voluntarismo, também esses mesmos meios de contato? Esses mesmos meios, a gente está nas redes sociais e no site. Você, como passou 2 anos fazendo isso, o que você pode contar de diferente, de alguma experiência que você teve, alguma coisa que te marcou, que nesse meio de caminho você falou que era a coisa certa, até que te trouxe para hoje, nesse momento? O lugar que mais mexeu comigo foi a África, especificamente a Tanzânia, que é o nosso destino número 1. E por que mexeu comigo? Porque lá eu cuidei de crianças com deficiência física e mental, órfãos e com HIV. Elas tinham as 3 coisas. Então você para pensar que deve ser a pior situação do mundo, né? Mas quando eu estava lá, eu só conseguia sentir felicidade da comunidade, das pessoas, e eu senti muito acolhimento, assim, como se eu pertencesse àquele lugar. E eu nunca tinha ido para lá, mal falava a língua deles, que eles falam inglês, mas eles têm um dialeto. E a sensação de estar ali era muito melhor do que estar em muitos outros lugares do mundo, inclusive no Brasil. E aquilo mexeu comigo, porque eles me entregaram uma felicidade muito maior do que toda a felicidade que a gente busca aqui no Brasil, no nosso cotidiano. E quando eu voltei, eu comecei a estudar o que é propósito de vida, felicidade, o significado das coisas, por conta desse meu trabalho voluntário na África. Então, eu acho que se mexeu de uma forma tão profunda e fez eu mudar todo o meu estilo de vida, o meu trabalho, a minha profissão, eu acho que pode mudar também muita gente, transformar muita gente. As pessoas falam que os africanos têm muito do brasileiro. Você sentiu isso ou não? Muito. Isso também é importante. Acho que todo mundo, se tivesse a oportunidade de ir para a África ou para a Tanzânia, qualquer região lá, poderia sentir isso, né? Eles comem feijão, eles comem polenta e eles têm aquele gingado muito nosso, a leveza de viver. Né? Então eles encaram, imagina que eles têm tantos problemas, né? Aquelas crianças que eu cuidei, adolescentes, eles têm problemas assim graves, só que eles estão leves por algum motivo. E a gente também, a gente tem problemas aqui, mas a gente tem que viver, a gente dança, a gente tem o samba, a gente tem a gente é feliz, né? A gente está sempre sorrindo. Então é bem parecido, assim, muito parecido. Talvez isso que faça a gente se sentir como família deles, assim, foi muito legal. E como que é? Existe aquele estigma que você vai chegar na África, vai ser só pobreza, só tristeza. Tem uma mescla ou não realmente é assim? Eu fui com esse mesmo estigma e eu acho que muita gente deve ter, né? Eu não vi isso, eu acho que não é nenhuma questão de mescla. Existe a pobreza, existe assim, na realidade não é nem pobreza, é a estrutura e o conforto que não há. Mas você não sente tristeza. Eu não senti nenhuma tristeza. Eu acho que tem muita gente chega pra gente perguntando se eles vão ter estrutura para fazer. E a estrutura você vai sentir lá, que é mais fácil do que a gente imagina, porque eles estão mais felizes que a gente. Então, você se sente você acha que você que vai passar felicidade para eles, né? Mas não é eles que te passam o conforto que às vezes as pessoas estão precisando, ou querendo, ou buscando. Que a gente cai de novo um pouquinho naquele estilo de vida que você segue, que a gente comentou no bloco anterior, que é o estilo minimalista, que não necessariamente você precisa de tudo que você tem para viver. Inclusive, a gente carrega muita coisa, né? Muita bagagem, não só em viagem, mas dentro de casa. E querendo sempre mais, é o consumismo solto aí que acaba até deixando as pessoas mais pesadas, né? Exatamente, eu acho que a gente deixa a vida complexa, onde na verdade pode ser simples. E não só de coisas, né, mas de preocupações, e de e se, e o futuro e tal. E por conta da situação lá na África, a única coisa que eles têm é o momento. Porque eles realmente não sabem o que vai acontecer amanhã, eles não sabem nem se eles estarão vivos. Então, acho que essa coisa de viver o momento, não se preocupar muito com amanhã e também com o mais simples, não complexar.
Então, acho que a gente acabou criando uma estrutura de vida e de pensamento que complica tudo. Então, quando a gente tem que desconstruir isso, é o que eu acho que é a transformação. E quando a gente fala aqui, a gente está conversando sobre isso, é uma coisa. Mas quando a gente vive isso, eu acho que o jeito mais real de ser transformado, impactado, é quando você sente na pele. Então, esses momentos onde eu senti tudo isso, teve uma história na Indonésia que a gente tem um programa de trabalho voluntário numa ilha remota e não tem transporte na ilha, é tudo a pé. Só que se tá chovendo, se você tem alguma situação, você vai de moto até lá. E a gente, né, aqui no Brasil, no mundo, a gente precisa de experiência com moto, kart e tal. E lá, não tanto. E aí eu sei que eu só tava na garupa de uma moto com medo, porque as ruas eram todas cheias de buraco. Até que eles me disseram, você tá com medo do quê? Qual o problema? Não vai acontecer nada, mas de um jeito assim muito tranquilo. E nessa hora eu senti que realmente a gente tem medo de coisas que não precisa. E aí eu subi naquela garupa, naquelas ruas todas cheias de buraco e rodamos a ilha ao ponto dele sentir que eu estava tranquila. E eu fiz de forma gratuita um tour na ilha inteira, conheci comunidades ainda mais remotas, porque a gente deixa de viver quando a gente tem medo, né? Então, isso foi uma coisa que marcou também. O que a gente costuma ver também, que é muito triste, é que algumas pessoas condicionam muito a felicidade a ter alguma coisa. A ter uma casa, um carro, ou trocar um telefone, alguma coisa nesse sentido, e que você viu que não é necessário, né? Então eu vi que não é necessário e que também essas coisas todas que as pessoas buscam, elas nunca vão acabar, né? Porque sempre vai vir um carro novo, um celular novo. E aí lá eu comecei a ver que a felicidade, ou o que realmente importa, são a qualidade do relacionamento que você tem com as pessoas, né? E como você vive tudo isso. E nas comunidades que você não tem nada, nenhum estímulo material ao redor, a única coisa que você tem são as pessoas. Então, acho que a felicidade tem muito a ver com as pessoas e como você lida com todas elas. E é isso, aí a gente volta pra cá e começa a dar valor a umas coisas que a gente não dava, assim. E nessa volta, como que é o feedback das pessoas que passaram com vocês aí pela agência? Elas voltam e comentam isso? Fui de um jeito, pensei que era de um jeito e é de outro. Vocês recebem esse contato depois? A volta, logo que a pessoa chega, ela ainda tá digerindo. Eu costumo até falar, porque eu fiz 2 anos de viagem e tem muita gente que chega querendo fazer o mesmo plano que eu fiz. E eu não recomendo, porque o primeiro momento ainda é de digerir tudo que viveu, mais voltar à realidade. Mas logo depois de uns 3 meses, a gente cria uma comunidade, a gente tem uma comunidade online, onde a gente conversa e troca essas informações com eles. Mas a maior transformação sempre é no âmbito de relacionamento e a maioria deles querem fazer alguma mudança profissional, pessoal ou de estilo de vida, né? Então a gente recebe os feedbacks mais de mudança assim profissional. As pessoas começam a não ver valor naquilo que ela faz. E quando eu fui, a oportunidade do trabalho voluntário é de você poder exercer algumas outras habilidades que você acha que é bom ou não tem certeza na ONG, porque não precisa de currículo, de experiência. Então, muitos voluntários a gente até indica que você escolha coisas que você sempre quis fazer. E aí a maior transformação é a mudança de carreira. E você, agora trabalhando com isso, desistiu de ser voluntário ou não? Continua dando aí suas escapadinhas, fazendo um trabalho aqui e ali, até mesmo para conhecer, para trazer para o pessoal? É mais difícil mesmo por conta de tempo, mas eu acho que eu, por exemplo, não consigo viajar sem um trabalho voluntário. Mudou meu estilo de viajar. E aqui no Brasil, a cada 15 dias eu vou também numa casa de repouso, fazer também uma troca lá, ajudar as pessoas que estão no final da vida, né? E tem muito pouco estímulo, muito pouca alegria. Mas eu faço a cada 15 dias aqui e também na busca, né? Toda vez que a gente vai buscar novos destinos, eu mesma vou, eu mesma faço o que os viajantes vão fazer. E é isso. Tati, o tempo do nosso programa está acabando. Eu quero agradecer muito a sua participação. Você contar
a sua experiência e pedir para que, para finalizar, você fale para quem está em casa que tem vontade e de repente ainda tem um pouco de medo, ou quer conhecer mais, ou já fez, quer fazer de novo. Para você, o que te transformou, o que transforma e por que quem está assistindo deve ser um voluntário, deve fazer esse volunturismo? Ai, quanta pergunta. Na realidade, eu acho que todo mundo que tem uma vontade dentro de ajudar, alguma sementinha ali, deve tentar, porque foi a partir dessa sementinha que eu comecei e o medo sempre vai ter, porque na realidade tudo é desconhecido. Quem nunca fez o trabalho voluntário está fazendo isso pela primeira vez num país que nunca foi, e essa coisa do medo é a aventura que a gente costuma chamar. Então o que eu tenho para dizer é que mesmo se não fala inglês, mesmo se nunca fez, o único jeito de começar a viver isso é fazendo. Então vocês têm a oportunidade hoje de ter a nossa agência, que tem toda a experiência e estrutura de oferecer um apoio, tanto antes, durante e depois. Então conta com a gente, tente pensar em habilidades que estão aí escondidas para poder usá-la na ONG. E o que mais me transformou é a forma de enxergar o mundo e o significado das coisas. Antes eu ficava muito preocupada em fazer coisas e em chegar no topo. E hoje eu vivo mais o momento e isso é uma mudança que eu vou levar para o resto da minha vida, né? Então acho que com certeza muita gente que está aí sentado com medo pode ter uma transformação que vai mudar a vida toda dele e tá pensando, né? Perdendo tempo para pensar. Eu acho que a gente tem que agir seguindo o coração mesmo. Com certeza. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, gente. Obrigada. Vocês de casa, se quiserem rever esse ou outros programas da TV Câmara, eles ficam todos disponíveis no YouTube. O endereço está passando para você. Os outros meios de contato da TV Câmara, sugestões, dúvidas, são sempre muito bem-vindas. Fica aí o nosso recado. Vale a pena transformar, vale a pena ser um voluntário. Até a semana que vem.